Pessoal, o jogo virou, não é mesmo? Pois então, sim, vocês estão no Vírgula Podcast. Eu sou a Carol Correia, estou aqui do outro lado da mesa e não é para falar de mim, não, é para falar dela, de uma amiga, de uma mãe, de uma esposa, de uma empreendedora visionária, a dona do Trello mais organizado que eu já vi na minha vida, que programa até a ordem das roupas da semana, que tem o shape mais sarado, mas acima de tudo, que tem um coração incrível, dedicada a tudo que faz e faz com muito amor, muito carinho. Eu costumo brincar que ela tem 100 anos, a gente estava falando isso agora há pouco, de tanta coisa que ela já viveu e como viveu. Uma linda história de vários fuscas azuis, de borboletas, que tem uma luz forte e revigorante. Essa é ela, essa é minha pombinha. Nós nos conectamos na primeira vista. Eu falo que foi amor à primeira vista. Cada uma tinha sua dor, a gente se escutou, se respeitou e de lá para cá a gente caminhou junto, tanto na alegria quanto na tristeza, literalmente. Mas muito mais vibrando pelas nossas conquistas, uma pela outra. Eu tive o privilégio de ser a primeira entrevistada dela aqui. Eu não tinha a mínima ideia de como seria, da repercussão que teria, sair realmente da minha zona de conforto, como eu estou hoje, novamente. Mas eu falei para ela, tô com a roupa de ir, vamos lá resolver isso daí. Eu vi de perto que o dom que ela tem, porque no começo o podcast tinha um outro caminho, uma outra ideia, uma outra vontade, um outro planejamento no Trello dela. Mas ela teve um feeling, teve a energia e a escuta genuína de entender que isso aqui não era sobre ela, mas pelo outro. Era sobre a história do outro. Era sobre cada história e aprendizado que cada pessoa que passou por aqui, com certeza, foi tocada pela forma única que ela teve para conduzir. Deixar a pessoa falar sobre ela é muito difícil, porque é vender o outro, né? Mas ela foi genuína e respeitosa com todas as pessoas que passaram aqui. Essa é a minha pombinha, a dona da porra toda, Vi Magalhães, e agora é comigo. Seja bem-vinda, Vi Magalhães. Aí, viu? E ela não, eu não deixei ela ver o roteiro, hein, gente? Não eu não deixei ela ver o roteiro. Falei, não vou deixar dessa vez. E aí? E aí que eu achei que eu estava preparada para este momento e já tô aqui nervosa. A gente nunca tá, né? Viu como é bom? É difícil, gente, é difícil estar aqui do outro lado. Eu imagino que você está nervosa aí desse lado e sair da zona de conforto, do controle que a gente tem. Exato. Mas eu acredito muito que as pessoas estão chorando ali atrás, porque elas Pulando. vibram com o sucesso, tanto de você quanto das outras pessoas que passaram por aqui para falar sobre a nossa história, né? Eu sei que eu tremi na base, eu ainda não me sinto confortável de estar aqui, mas eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada de ser uma escolhida nesse momento, de ter começado um capítulo, o primeiro episódio, de estar aqui, que a gente vai falar muito mais sobre isso. Mas eu sei que tem muita história pela frente. E aí, lá vem a pergunta que todo mundo quer saber. Virgínia, qual foi a vírgula da sua vida que fez você fazer o vírgula? Vamos lá, Virgínia. Bom, Carol, eu tô muito feliz que você aceitou o convite de estar aqui hoje, né? Quando eu imaginei esse último episódio, eu não imaginei outra pessoa para assumir o meu papel e me entrevistar. Assim, sendo bem modesta, eu lembrei da Ivete Sangalo, quando substituiu a Xuxa. Oi, gente. Mas, né, guardadas as devidas proporções, Claro. Estamos aqui. Então, muito obrigada, antes de tudo, de ter aceitado o convite de me entrevistar. Olha só que desafio. Mas, bom, a vírgula que fez eu criar o vírgula. O vírgula foi uma vírgula na minha vida, uma verdadeira vírgula. O vírgula foi a vírgula. Não foi uma vírgula que fez eu chegar no vírgula. Sim. Por quê? Bom, eu tenho a Texto já há 8 anos, né? Vai fazer 8 anos agora em novembro. É uma empresa que teve seus altos e baixos durante todos esses anos. Momentos que eu acreditei muito na Texto, momentos que eu duvidei muito, que eu quase desisti. Momentos que eu tive uma receita uau e momentos que eu tive uma receita uau. E de 3 anos para cá, eu comecei a entender, porque veja o nome da minha empresa, Texto.
Eu sempre disse, e é realmente um dom, um talento, modéstia à parte, que eu tenho, a escrita, mas eu sempre disse que eu escolhi o jornalismo pela minha habilidade de escrita. Quando, na verdade, eu sempre amei o vídeo, desde pequenininha. Eu já contei em outros episódios aqui, algumas vezes, que quando eu era criança, eu brincava de jornal Magal com uma câmera VHS trambolhão que meu pai tinha em casa. E eu nunca tive coragem de assumir isso para mim. Talvez por achar que eu nunca seria aceita num teste, talvez por achar que eu não tivesse o tamanho de um programa de TV, um jornal, alguma coisa nesse sentido. E de uns 3, 4 anos para cá, eu comecei a ter a ideia de ter um podcast. Até porque eu trabalho com comunicação, com conteúdo para as redes sociais, e o podcast é um desses formatos. E aí eu comecei a pesquisar, né, possibilidades, fiz orçamento com alguns estúdios. Eu vi que não era uma coisa tão barata manter um podcast. Uhum. E eu pensei também na questão de que se eu tivesse um podcast sozinha, eu teria que entrevistar o outro e eu não teria os cortes para mim, que tem a ver com isso que você contou e que realmente aconteceu com a nossa conversa, que Exato. eu já vou chegar lá. E aí eu pensei, por que não dividir com uma pessoa? E fiquei ali ao longo de um ano imaginando quem poderia ser essa pessoa. Até que eu tive um encontro, fiz um convite, a gente fez um projeto que deu super certo o projeto. Eu amava fazer aquele projeto, né? Foi muito especial para mim. Mas talvez por eu dividir com outra pessoa, não tinha a minha cara. Não era você. Não era eu, ainda não era a realização do meu sonho. E cada episódio que foi avançando foi se distanciando mais e mais daquilo que eu acreditava que deveria ser o meu podcast. E aí, numa conversa, a gente decidiu encerrar o projeto, porque a gente tinha objetivos diferentes, e eu decidi seguir na tentativa do podcast, porém com algo que realmente fosse a minha cara. E aí veio o vírgula, que num primeiro momento, o nome surgiu da ideia de uma pausa. É só uma vírgula no meio do caminho, mas eu vou Vou continuar. continuar, vou seguir. E quando eu percebi o vírgula, ele tinha tudo a ver com tudo, né? Texto, dentro do texto tem a vírgula, o vir, né? VIRG, é o início do meu nome, Virgínia, vírgula. E o nome fazia muito sentido, só precisava realmente criar uma narrativa. E a narrativa era qual é a vírgula da sua vida, da sua história que fez você chegar nesse ponto aqui, que é o assunto do nosso conteúdo e do nosso episódio. E aí veio, então, a ideia do nome, eu gostei, bati com outras pessoas, com o Fernando, deu tudo certo, e aí surgiu o vírgula. E o vírgula, quando eu digo que foi uma verdadeira vírgula, eu desandei falar, né? Eu nem tô deixando você falar. Mas tudo bem, ela é o momento dela. Hoje eu posso ela falar. pode falar, hoje eu posso. Hoje eu posso. Hoje ela pode. O vírgula, meu Deus do céu. Eu sou apaixonada pelo vírgula. O vírgula, eu falo que ele é o projeto da minha vida, porque sabe quando você acredita... Brilha os olhos, né? Sabe quando você acredita que acertou? Eu falo, eu acertei. Então, Teus olhinhos. eu comecei falando que a Texto teve seus altos e baixos e que eu tive dúvida da Texto inúmeras vezes, do vírgula eu nunca tive dúvida. E o vírgula, ele nasceu assim, ó. Foi. E ele tá assim o tempo inteiro, Foi. o tempo inteiro. E eu sou prova viva disso, né? Porque, assim, foi uma descoberta junta. Você tinha uma ideia de como seguiria o vírgula. A gente conversou várias coisas. Eu falei, mas o que você vai perguntar? Como é que vai ser? Ela falou, vou fazer assim, assim. Daí, na semana ou no dia, ela falou assim, então, eu mudei. Não é mais aquela ideia, é outra coisa. Eu tô pensando assim, assim. Vamos? Eu falei, tá, vamos aí. E quando você postou, quando você publicou o primeiro episódio, a repercussão que teve, né? Claro que a gente fala lá, a gente tem os amigos que ajudam a engajar, continuam engajando. A gente agradece, né? A família agradece. Mas aí, exatamente você falou assim, ó. É só indo, só voando, só voando, só voando, só subindo, só subindo, só subindo. Cada episódio tem ali os seus convidados, as histórias, né? O aprendizado que a gente tem, né? A gente estava conversando esses dias. Você costuma assistir ou escutar o podcast? Você pode até não ver o vídeo, mas qualquer coisa que você está fazendo na sua casa, no seu dia a dia, você consegue prestar atenção e
entender aquela história, né? Então, acho que é Uhum. isso muito que o vírgula trouxe para você, que é Isso. só uma acrescência mesmo. E por que que você me convidou para ser essa entrevistada aí desse episódio? Me Porque eu amo conta. você, Paulinha. Ah, tá me pagando, né? Não, Conta, qual a bom, na ideia? verdade, assim, como eu te falei, quando eu criei o Vírgula, quando eu pensei em ter um podcast para chamar de meu, Sim, a primeira pessoa que eu pensei em convidar foi você. Tanto que eu fiz o convite antes mesmo de eu ter estruturado o sim, formato do podcast, né? E quando você veio, e eu escolhi você, porque tudo isso que você falou aí no começo é verdade. A gente se encontrou, a gente se identificou. Você é uma grande amiga que eu tenho. Você foi muito especial para mim, principalmente em 2024. Você sabe por quê, né? Você abriu uma porta gigantesca para mim, que eu acho que tem um pouco a ver com o vírgula também, porque é a questão do mestre de cerimônia, que eu nem cogitava fazer isso na vida, e você abriu essa porta para mim, um serviço que eu sou apaixonada, né? Não decolou tanto quanto o vírgula decolou, sim. mas ainda existe, Mas é um lugar que você se sente que eu me confortável. sinto muito confortável. E eu queria retribuir isso de alguma forma também. Então, e sem contar que eu acho que você é uma pessoa que tem muito conteúdo para mostrar e não mostra. Agora tá começando. Tô aprendendo. Agora tá começando. Eu recebi minha estratégia, tá, gente? Só pra avisar. Isso! Então, aí eu falei, eu preciso retribuir isso de alguma forma. E aí eu te trouxe aqui. Foi uma surpresa a repercussão do primeiro episódio. O primeiro episódio, assim, gente, para vocês terem uma ideia, a gente bateu a quantidade de seguidores no Instagram no primeiro, que eu tinha no outro projeto, em 24 episódios, no primeiro episódio. Sim. Sou eu, me convidem. Então, assim, a repercussão foi muito boa. E ali, como você também falou, eu entendi que não era sobre mim. Aquilo foi um impacto muito grande, assim, porque eu entender que o meu podcast, que eu tinha criado para dar continuidade naquela questão da construção do conteúdo, para eu ter meus cortes, não era sobre mim, era sobre quem estava do outro lado. Exato. E aí eu falei, caramba, aqui existe um propósito. E aí veio a história dos girassóis. A história dos girassóis, eu sempre falei que eu ia contar como que foi, que ia chegar o momento para contar, e eu acho que agora é uma boa hora Sim. para contar. Tá vendo ali? Dá para mostrar aí, Gui, na geral? Ó, eu assumindo o papel aqui, falando com a produção. Vou demitir essa garota. Olha lá, aqueles girassóis que tem ali atrás da Carol, eles são girassóis fake. Um dia antes da gente estrear, eu fui numa loja aqui em Curitiba e comprei aqueles girassóis, porque eu precisava de coisinhas amarelas para compor o estúdio. Eu sempre gostei dos girassóis. Tem uma história da tatuagem de girassol que eu queria fazer nas costas quando a Bia se curasse, que não aconteceu porque ela não se curou. E os girassóis sumiram da minha vida desde então. Mas ali era porque era amarelo, só por isso. É amarelo, é bonitinho, eu gosto, tá ali. No dia seguinte, no dia da estreia do episódio, que era você e a G, que tá aqui também nos bastidores, as minhas duas primeiras convidadas. O Fernando, eu não fui treinar naquele dia, o Fernando foi treinar e quando ele voltou com um buquezinho assim de girassol pra mim e falou assim, pra você levar no primeiro dia de gravação. E se você achar que deve presentear os seus convidados com os girassóis, fica a seu critério. Por quê? Porque dias antes a gente estava estudando alguma coisa que eu pudesse presentear os convidados. Uma caneca, uma caneta, um caderno. Só que tudo isso entrava no quesito ter que produzir uma grande quantidade, vai ficar caro, então não é isso e tal. E aí ele veio com a ideia dos girassóis. Detalhe, ele não sabia que eu tinha comprado aqueles. Então, Sim. tanto ele quanto eu tivemos a conexão ali de ideias da história do girassol. E aí eu trouxe o girassol. E no primeiro episódio eu entreguei para você o girassol, disse que, eu não sei ainda qual é o significado desse Sim. girassol, né?
e te presenteei com girassol. Aí corta a cena, conta você o que rolou depois disso, que aí é... Não, foi muito engraçado, porque eu estava vindo para cá já atrasada, eu queria parar para comprar alguma coisa para ela, para trazer, para dar boa sorte. E eu queria comprar um girassol. Por quê? Porque minha mãe, em vida, ela sempre me mandava flores e a gente sempre se presenteava com flores. E no último ano dela de vida, ela me mandou um girassol e me mandou uma cartinha e um texto bem bonitinho, assim, explicando que por que do girassol. Que o girassol, quando não tem sol, eles se giram para eles próprios para tomar energia para ficar bonito, para florescer. E era exatamente essa ideia, porque ela falava para mim assim que por mais que ela fosse sozinha ou estivesse sozinha, ela sabia que ela tinha a mim e que eu era o girassol dela. E aí foi exatamente essa ideia que eu ia trazer o girassol para você. Não consegui porque eu estava atrasada, mas a hora que ela me presenteou com o girassol, eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Daí eu contei para ela, a gente se emocionou, eu falei, caracas, nada nessa vida é por acaso, né? Tudo tem um sentido. E aí a gente entendeu qual que era o propósito do girassol, né? Tem tudo a ver com o vírgula. E uma das coisas também que a gente falou naquela conversa, que eu falei assim, quando eu entendi que não era sobre mim, era sobre o outro, Exato. eu falei, gente, o outro que brilha, não Isso. sou eu, é o outro, é quem tá isso, lá do outro é lado, isso. é aquela história que vai brilhar, é o sol. E eu sou o girassol que tá aqui, ó, só Exato. admirando, só contemplando aquela história. Então, o girassol fez muito sentido para mim, e aí começou a ser realmente símbolo do vírgula. Tanto que, às vezes, eu até tenho um pouco de dificuldade, porque o símbolo do vírgula é uma vírgula, obviamente. Mas é também o girassol. Sim. E aí, como explicar, né? Sim. Mas tem essa historinha, eu acolhi essa história, acho que faz sentido, inclusive, com todo o propósito que foi surgindo e se ampliando à medida que Acabou fortalecendo. Hoje as pessoas Isso. entendem qual que é o propósito do girassol e estar aqui, né? Então, E não, e isso... sem contar que do ponto de vista de comunicação é maravilhoso, né? Que as pessoas Olha lá. aparecem lá no feed, né? Tá passando um videozinho ali, uma pessoa com girassol na mão, o que é isso? Às vezes uma pessoa até muito séria, mas com girassol na mão Sim, fazendo a sim. chamadinha. Então, do ponto de vista de comunicação, é excelente. É maravilhoso. É. E agora conta pra gente, Vi. Nós vamos mudar de temporada, o que vem aí do Vem. vírgula? Vamos contar? Bem, vamos. Bora, conta. Quais são as novidades? Então, hoje eu tô emocionada aqui porque eu tava muito ansiosa por esse dia. É o último dia que a gente tá gravando aqui, né, nesse estúdio. Vai Né? começar, gente. Chororô. Ai, mas assim. Ai, que difícil. Ai. Eu sou muito grata. Muito mesmo, Geise. Grata, Geise, Gui, Vitor, que não tá aqui hoje, o JP. Eu sou muito grata por ter sido acolhida por eles aqui. Sim. E eles vibraram junto comigo. Eu via isso acontecer. E eles propuseram que a gente fizesse um cenário, porque esse estúdio aqui tem uma estrutura maravilhosa. E eles têm uma estrutura lá embaixo, né, de fundo infinito, que dá para criar muita coisa. E eles propuseram, no meio do caminho... Nossa, essa voz tá ficando horrível, né? Edição, dá o jeito. Você modula minha voz aí, Gui. Eles propuseram no meio do caminho que eu fizesse um cenário lá embaixo. Eles montaram um cenário, me apresentaram e eu fiquei apaixonada. Normalmente, quando a gente muda a temporada, a gente muda a virada de ano. E eu falei, não quero nem saber, eu quero esse cenário personalizado do vírgula e tal. E assim foi, eu mandei fazer luminoso, mandei fazer... Me emocionei a cada Investiu. etapa que foi acontecendo. Só que no meio do caminho teve uma vírgula. Nada é por acaso, gente. No meio do caminho teve uma vírgula. Um cliente meu que todo dia me chama para uma coisa diferente. Me propôs uma sociedade no estúdio. E eu fui atrás de pesquisar o que precisava para montar um estúdio. E no que eu fui atrás dessas informações, eu acabei conhecendo um estúdio que me encantou. Não que desmerecendo daqui, Claro, mas é porque uma nova fase. lá se encaixava com o projetos especiais do vírgula,
que é um projeto que tem dentro já tinha contemplado, né? Inclusive a RH Center, o Dando Voz ao Coração, foram empresas, marcas que já contrataram esse serviço. E lá eu teria a possibilidade de entregar algo a mais para eles, né? E aí, acabou que eu disse não para a sociedade do estúdio, porque eu vi que seria um investimento muito alto. Mas eu disse sim para a proposta que esse estúdio fez para mim. Foi uma decisão muito difícil, porque eu criei vínculos aqui e eu queria ficar aqui. Só que a gente precisa seguir, a gente precisa ir adiante Sim. quando a gente tem um propósito, né? E eu tô com medo dessa nova fase. A gente vai com medo mesmo, só vai. Eu tô acolhendo esse medo, tratando esse medo e tô vivendo um dia de cada vez. Então, Ótimo. eu tava com foco total nesse último dia aqui no Vírgula, aqui nesse estúdio, né, da temporada 1. E dia 3 de outubro, hoje é dia 19 de setembro, dia 3 de outubro, eu gravo os primeiros episódios no novo estúdio. Pegando esse teu gancho aí, como que você faz? Quem que você vai convidar? Como que funciona? Aí você tá querendo demais. Como é que funciona para saber qual é o tema que eu vou falar essa semana? Quem que eu convido? Como que você pensa? Como que você estrutura? No Trello, né, gente? Tem um Trello. Óbvio. Gente, ela tinha que mostrar um dia o Trello dela. É maravilhoso. É óbvio incrível. Que tem um Trello. Um Trello de convidados. Quando eu ia almoçar com ela, ela falou assim, Vi, vamos almoçar? Ela falou, claro, eu tenho da 1h15 para chegar, 1h35 para almoçar, 2h10 eu tenho que sair, porque 2h30 eu tenho uma reunião. É assim, tá? E é assim. Então, conta aí. Eu tenho, sim, um Trello de convidados. E aí tem pessoas muito aleatórias lá. Assim, tem por temas que eu quero abordar, tem por pessoas que eu quero prestigiar, ou que eu quero ter a honra de realmente entrevistar, pessoas até, assim, muito famosas, que eu um dia acredito que eu vá conseguir entrevistar. Tem indicações. Isso é uma coisa muito incrível no Vírgula. Porque as pessoas indicam. Vi, seria legal você entrevistar essa pessoa. Vi, não sei o quê. Inclusive, a gente teve aqui, né, um convidado, o Renato Scarpim, que veio via assessoria de imprensa. Aquele episódio também foi muito especial para mim por causa disso. Cada episódio que a gente teve aqui foi especial por um motivo diferente, né? Alguns me marcaram mais por serem questões dessa forma que eu te falei. Então, por exemplo, para começar a temporada 2, eu queria que o primeiro episódio tivesse o tema O Poder da Ação. Por que o poder da ação? Por causa disso que eu te falei. As pessoas esperam a segunda-feira para começar a dieta, o janeiro para começar a fazer sei lá o quê, o dia, né, o primeiro dia do ano. Por quê que a gente tem que esperar para começar a fazer algo que a gente quer muito fazer? Então, quando eu pensei na temporada 2, ainda aqui nesse estúdio, eu não falei, não vou esperar virar o ano para fazer a temporada 2. Não, eu quero um estúdio melhor já, né? Um cenário melhor já. E aí, eu já tinha essa ideia de começar a temporada 2 aqui, como eu comentei, e acabou, no meio do caminho, mudando a rota. Mas, independente disso, tudo isso foi ação. Exato. E, Carol, eu não sei se você se lembra. Início de 2025, eu fiz um vídeo dizendo que a palavra do meu ano seria ação. E foi. Está sendo. Está sendo. Eu não espero para agir. Em nenhum momento de 2025, eu esperei para agir. Eu agi. Eu pensei, tem que fazer, faz. Tem que fazer, faz. Tem que fazer, faz. Fico, vou fazer quando der. Não. Tem que fazer, faz. Então, e isso foi muito poderoso, porque 2025, aí voltando lá no comecinho, né? O Vírgula está sendo um sucesso pelo meu ponto de vista. Ele impulsionou a Texto, e a Texto hoje está vivendo a melhor fase dos 8 anos de existência, né? Maravilhoso. E tudo isso eu atribuo à ação, ao poder da ação. Então, esse vai ser o primeiro tema da temporada 2. E aí veio
Quem pode falar sobre o poder da ação? Abre o caixinha lá no Instagram. Abri caixinha lá no Instagram, procurei as pessoas, já tenho o convidado confirmado. Olha, É, dá pra dar um spoiler? não. Começa com pai e termina com Lina? Não. Começa com M. Uau. Tarará. Não, acabou seu tempo. Tá, vamos aguardar o primeiro episódio da segunda temporada. E aí foi dessa forma. Então, nessa primeira gravação, lá no Estúdio Novo funciona de uma forma diferente aqui, né? Então, eu vou ter uma gravação só por mês e nessa uma gravação eu vou gravar 4 episódios. Então, já tem 3 confirmados, ainda falta fechar um. Os outros 2, um foi indicação e o outro é uma pessoa que eu queria já para ir essa temporada e não conseguiu por causa de agenda e ela já confirmou, então, para a segunda temporada, que começa com M também. A temporada do M, gente. Mr. M, eu acho que é. Só pode. Tá, perrengue a gente sabe que tem sempre, né? Tem. No dia, por mais que você faça ali o teu planejamento no Trello, a gente sempre sabe que tem um perrengue no dia. Sim. Conta que é a maior dificuldade pra gente do vírgula até agora pra você. Dificuldade? É. Olha, não teve dificuldade, assim. Não teve dificuldade. Teve uma situação, né, de uma convidada que desmarcou no dia anterior, que me deixou bem chateada mesmo, porque Eu vou falar o nome dela, começa com M. Não, brincadeira. Sacanagem. Não, brincadeira. Não vou contar. Manda lá no Instagram que eu conto. é porque assim, ó, na verdade, eu já trabalhei muito isso em mim, porque assim, várias pessoas recusaram convites, né? Ok, Mas normal. aí tudo bem, porque eu penso assim, tem gente que não gosta de aparecer, tem gente que não tem agenda, tem gente que não vê o vírgula como, né, grandes coisas. Então, tipo assim, tudo bem recusar o convite. Claro. Com isso, eu recebi vários nãos, vários mesmo, e tudo bem. Agora, essa pessoa em especial, ela aceitou o convite. E no dia anterior à gravação, ela me mandou uma mensagem assim: eu acabei marcando um paciente 1 hora antes do horário da gravação, vamos ter que remarcar. Eu, como assim vamos ter que remarcar? Tem toda uma equipe aqui, uma estrutura Sim. aqui que depende de confirmações. E se eu não viesse, isso impactaria em várias coisas. Impactaria em eu ter que pagar por um estúdio que eu não usaria, porque estava agendado. Impactaria numa semana que eu ficaria sem episódio, porque Sim. atrasaria. Sim. Imagina, eu consegui manter a assiduidade de todas as terças-feiras, subir um episódio novo. E depois até tive que aumentar para 2 vezes por semana por causa dos episódios contratados. Sim. Então, pensa, ela dizer para mim no dia anterior que ela não viria, impactaria em várias outras coisas. E eu achei desrespeitoso, muito desrespeitoso. A minha sorte é que eu já tinha pré-convidado uma outra amiga, que é uma advogada, a Gláucia. E a Gláucia tinha me pedido, Vi, quando você for me convidar, me convida bem próximo da data por causa de audiências. Sim, que não tem como saber tanto Que não tempo. tem como saber quanto tempo. E aí eu falei, nossa, agora é a hora. Deu, Amiga. Gláucia, preciso de sua ajuda agora. E aí a Gláucia aceitou, veio e gravou. Então, a Gláucia e a Nádia, né? Muito obrigada. E aí, mas acho que assim, de perrengue maior, acho que foi esse. Mas eu acho que talvez a pessoa tenha que ter um pouco do entendimento, e acho que isso eu tive quando eu vim, que não é falar sobre você, é falar sobre eu, né? Eu vou falar sobre a minha história, contar sobre um pouco a minha história. Além que, óbvio, a questão do prestígio, né? De você estar convidando aquela pessoa para falar, mas a pessoa entender o quão importante ela falar da história dela. É ensinar, é falar sobre alguma coisa. Então, assim, coitada, não veio. Perdeu a oportunidade. É o que eu falei. Cara, aqui não é sobre mim, é sobre ela. É dar espaço para ela. Ela teria oportunidade de expor a história dela, o negócio dela, o tema dela era um tema que me interessa pra caramba. Ia ser um episódio legal. E ela não quis, mas assim... Passou. Foi, Amiga, foi um depois. entre tantos e acontece. Tá. Agora você falou sobre os episódios comprados, conteúdo, Isso. né? Como que funciona isso? Qualquer pessoa pode comprar? Qual o tema? Como que Sim. você faz essa curadoria? Eu vou falar já como que vai ser na segunda temporada, porque como esse é o último, não adianta eu falar como que era, né? Isso. Como que vai ser na segunda temporada? Você vai ter a possibilidade de contratar um episódio
para que eu possa te entrevistar e você expor sobre o teu negócio, sobre a sua história, ou seja lá o que for. E sendo contratado assim, ninguém vai saber que foi contratado, Tá. que isso é Ela tá me pagando importante. cachê, gente. Por isso que eu Não, tô aqui. sabe por quê? Brincadeira. Isso é importante até para parecer. Pra entender, né? Para quem não sabe, gente, no jornalismo isso é comum, tá? Chama branded content. Então você vai lá e paga uma matéria, Isso. né? Paga uma matéria, um espaço no jornal, na TV, na revista, para que o jornalista te entreviste e escreva aquilo como se aquilo fosse uma matéria orgânica, mas não é, ela é contratada. Isso é super normal. Então, justamente, para que fique parecendo um convite espontâneo, eu não vou mencionar nesse episódio avulso que aquele episódio é contratado. Eu vou entrevistar a Perfeito. pessoa como se ela realmente fosse uma convidada. Essa é a opção de um episódio. Mas tem a opção da série de episódios, que aí é como a RH Center fez, é como Dando Voz ao Coração fez. E aí, nesse caso, não vai ser no cenário do Vírgula. Vai ser num cenário específico para aquele projeto especial. Então, vai ser chancelado pelo Vírgula. Ele pode, inclusive, ter outro nome, se assim desejar. Ótimo. Né? Aí vai ser by vírgula, por exemplo, Carolcast by vírgula. E qual que é a vantagem? Mas por que eu contrataria uma série e não faria o meu próprio podcast? A vantagem é exatamente isso que eu acabei de falar. Quando a gente está como host, a gente não aparece tanto assim. A gente raramente tem os nossos próprios cortes. E quando a pessoa... É comum que quando a pessoa pense em fazer um podcast, em ter um podcast, ela imagina ela tendo os cortes dela. Por quê? Porque o corte lá na rede social dá autoridade. Exato. Aumenta a percepção de autoridade que a pessoa tem sobre você. Então, quando você tá como host, você não tem esses cortes tão focados em você. Não é um favorecimento para você. Não, porque você faz uma pergunta, a outra responde 3 minutos, 5 minutos. Sim. O corte é dela, não é seu. Entendeu? Então, você tendo uma série dentro do Vírgula, isso se inverte. Eu sou a host, eu entrevisto, eu faço as perguntas e, inclusive, tanto no episódio avulso quanto na série de episódios, o roteiro é desenhado com perguntas estratégicas que dão a você a possibilidade de responder num corte aquilo que precisa virar um corte. Exato. Entendeu? Que é inteligência, né, gente? Super. Que é inteligência, é estratégica, completamente estratégica. Você está falando da questão dos cortes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a rede social do Vírgula. Que a gente estava comentando sobre isso, eu falei assim, você impulsiona? Eu falei, quantos views tem os vídeos? A gente estava falando sobre essa semana, sobre várias coisas. E, incrivelmente, não é nada impulsionado, é 100% orgânico. Então, se você olhar ali a questão de views, que você não está impulsionando, você está atingindo o real oficial as pessoas organicamente, que é um baita potencial também. Então, isso você consegue fazer nesse teu pacote comercial, você tem uma quantidade específica de cortes, como que funciona? Como que vai funcionar? Sim, quem contrata tem 6 cortes, né? Por que 6? Porque o Vírgula sobe todas as terças-feiras. Estou estudando a possibilidade de, na segunda temporada, mudar esse dia. Provavelmente isso vai acontecer, mas ainda não está definido. Mas vamos considerar a terça-feira. Sobe na terça-feira um episódio, né? Na terça é só a divulgação do episódio. Aí os outros 6 dias, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, são os cortes, um por dia. E aí na terça já sobe outro episódio. É o tal do planejamento. Então é um episódio por dia naquela semana aliás, um corte por dia naquela semana que o episódio subiu, né? E um outro ponto, nessa série de episódios, que é o Projetos Especiais, a gente menciona, esse episódio está sendo oferecido pela marca tal, existe pacotes de patrocínio onde a gente pode expor a marca, tanto na tela, quanto trazer o produto para a mesa, Tem né? umas contrapartidas ali que são interessantes para ele entender. Várias contrapartidas. E um outro ponto muito importante, que eu não posso deixar de falar, networking. O Vírgula mostrou para mim uma grande possibilidade de networking, de eu trazer para cá pessoas que talvez eu não poderia convidar para um café. Não teria essa liberdade para convidar para um café. E eu posso me aproximar.
E a mesma coisa, o cliente que contrata a série especial. Porque o cliente não tem o podcast próprio, mas ele tem uma desculpa para convidar um prospect ou alguém que ele queira realmente estreitar o relacionamento. Que é uma terceirização, né? Eu tenho um Isso. cliente que posso trazer um cliente para você entrevistá-lo. Então, é essa terceirização. Isso, exatamente. O exemplo muito claro disso foram os 2 episódios que saíram aí recentemente da ABRH para falar do Compar, que não foi a ABRH que contratou o episódio, foi a RH Center. Então, a Sim. RH Center trouxe a maior associação que tem, Associação Brasileira de Recursos Humanos, para o Vírgula, né? Não estava aqui, inclusive, eles não estavam aqui no dia, porque eles tiveram outros compromissos, mas a ABRH estava, e lá no episódio apareceu Patrocínio RH Center. Olha que legal que sensacional. é isso. É muito, muito legal. Então, você tem essa possibilidade. E lá, Carol, nesse outro episódio, a gente pode fazer moda, a gente pode fazer... Isso que eu ia perguntar. Nossa. Então, É. pergunte, vai. Não, eu eu tô falando tenho. demais. É que eu sou entrevistadora aqui, só pra te avisar. Mas é que eu vi um spoiler de um videozinho que ela fez que tem umas coisas lá incríveis. Tipo assim, eu vou lá fazer minha panqueca, vou lá Isso. cozinhar minha tapioca, que são marcas que podem, obviamente, fazer, que tem cozinha, que é uma cozinha cenográfica, mas é de verdade, né? Não é cenográfica. É de verdade verdadeira. Verdade verdadeira. Ela é Aí, ó. 100% funcional. Tem comida de verdade? Né? Vou lá. E a gente vai fazer, né? Tá, então a Virgínia vai cozinhar. Então tem vários espaços, né? Que não você Isso. precisa ter só esse formato sentadinho. Conta um pouquinho pra mim. Eu me senti a própria Ana Maria Braga quando eu fui lá a primeira vez. Quem vai ser o Louro José? E aí, eu me apaixonei, assim. Foi amor à primeira vista quando eu entrei. É um cenário que ele parece um apartamento quando você entra. Ele parece um apartamento, assim. Então, tem o sofá, tem a cadeirinha, tem um bistrô para tomar uns drinks, Adoro. tem a cozinha, que aí a gente pode fazer tanto com a mesa quanto sem a mesa. A gente pode cozinhar enquanto bate um papo, a gente pode tomar um café da manhã ou um brunch ali. Então, assim, existem inúmeras possibilidades naquele cenário. Esse é o cenário dos projetos especiais. Isso, perfeito. Então, de verdade, eu já tenho, assim, ideias muito mirabolantes para aquele espaço e eu espero realmente que elas venham a acontecer. Tem que colocar aqui o contato comercial, né? Pra Tá aqui começar na a ver, legenda. para começar a Escuta, vender já. Você entrevista e não é você que sobe, não é você que escreve a legenda? Ai, não, eu sou paga aqui pro cachê, é só pra ficar fazendo pergunta, gente, só, mais nada do que isso. Vi, me conta quem que você gostaria que tivesse sendo entrevistado, assim, seu maior sonho. Tá lá naquele teu caderninho de desejos, assim. Ai, olha, eu fiz um convite recentemente. Abusado. Abusado. Inclusive, eu fiz a pergunta assim, tô sendo muito abusada de perguntar. A Gê viu, né, Gê? Eu mostrei pra ela o convite. Eu já recebi a recusa, A gente não vai desistir, tá? que foi o Caio Carneiro. Eu sou muito fã mesmo do Caio Carneiro. Inclusive, eu fiz, né, em junho, eu fiz uma imersão com ele lá em São Paulo. Sim. No Como Você Fez Isso. Para mim, a minha maior referência de podcast é o Como Você Fez Isso. Eu assisto todos os dias. Tá no teu Trello? Não, esse não tá no Trello. Mas eu assisto, eu reassisto os episódios que eu já assisti, eu adoro. Mas eu gosto muito também do Joel J, do Flávio Augusto, do Bruno Perini. São podcasts que eu acompanho aí, ó, quer falar bonito e não consegue. Vai, comunicação. Constantemente. É isso, inteligência. Dica de comunicação. Quando você não conseguir falar a palavra, fale o sinônimo. É isso. Eu acompanho constantemente, eu gosto muito deles. Mas o Caio, por que eu achei que eu pudesse, né? Quem sabe convidar. Ele me dá essa moral, né, Caio? Que ele me desse a moral. Porque eu tô em contato direto com o braço direito dele lá no podcast, que é a Mayara. Eu tô em contato com ela acompanha meu Instagram e tal. Ela que criou a frase, o vírgula vai voar. Então, eu falei, cara, eu tô em contato com a Mayara, deixa eu tentar, né? Aí eu pedi, eu falei, Mayara, você tá achando que eu sou muito ousada de pedir isso? Muito, né, audaciosa?
Mas também, aí eu ainda falei pra ela assim, eu acho que tô, mas ao mesmo tempo encare como coragem. É isso. Ação, cara, É ação. isso, Tive é a isso. ideia, O não você já ou tem. não, eu já tenho. É isso. Aí ela respondeu rindo, falou, Vi, eu acho muito difícil, até porque a agenda dele é assim, mas vou passar pra assessora dele. Quando ela falou, vou passar pra assessora dele, eu falei, Fiquei lá na não vai caixinha, rolar. lá embaixo. É. Mas vai que ela seja uma olheira, vai que ela tá vendo as Sim. tendências, as novidades que estão surgindo, vai que você um dia é Exato. convidada. E outra, eu falei para o Caio, eu falei para o Caio, eu falei, Caio, você ainda vai me entrevistar. Aí ele falou, Olha. coloque como meta. Eu falei, já é meta. Já tá no caderninho de Já tá. desejos. Uhum. Olha que incrível, maravilhoso. Gente, eu acho que eu consegui. Conseguiu, brilhantemente. Olha lá, já pode me contratar também, hein, pessoal? Eu Sim. quero agradecer demais do fundo do meu coração. Para mim, de novo, sair da zona de conforto não é fácil, mas estar aqui com você, mas eu sei que é um momento importante da sua virada, da sua vírgula. Eu quero muito que você cresça muito mais, que você voe muito mais, que o vírgula voe muito mais. Eu acredito muito no teu potencial e você sabe muito bem disso. A gente se ajuda, a gente se orienta, a gente se vai se ajudando, né, no dia a dia. Eu, por ter sido escolhida de tanta gente que passou deste lado aí, com muito mais bagagem do que eu e muito mais expertise do que eu fico lisonjeada mesmo de ter participado. Tô bem ansiosa para a próxima temporada, que eu acho que vai ser incrível. Tem várias coisas que a gente já conversou, as possibilidades, né, de clientes, de várias outras coisas. Eu estudei bastante, então eu quero que vocês se inscrevam no canal. Dê um likeinho, dê uma moralzinha aí pra gente, né? Curta, compartilhe. Manda aí umas perguntinhas para os próximos, dá dicas para a Virgínia, que geralmente ela abre lá as caixinhas de pergunta, pedindo indicação de quem serão os próximos entrevistados. E sucesso, vida longa, o vírgula, e a você. Obrigada, Carol. Você aceitou de coração aberto e conseguiu, cumpriu, Olha só. sim, o propósito, né? Cumpriu aqui o objetivo, muito bem cumprido. Muito obrigada por ter aceitado. E eu gostaria de mudar um pouco aqui a dinâmica. Gabi, que tá me filmando ali, eu vou te pedir um favor. Alcança ali esse buquê. Não é para você, tá? Não é para você. Deu ruim. Obrigada, Gabi. E eu queria chamar aqui a Geise. Quero chamar a Geise. Ela fez assim, ó. Não. E o Gui, vem aqui, Gui. Larga aí a mesa e vem aqui, por favor. É sério esse bilhete. Vem aqui. Ela já tá chorando desde a hora que a gente começou a falar: oi, gente, tudo bom? Pra mim é muito difícil perder. Não tá perdendo, não. Não tá perdendo, Gente, não. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Essa é a Virgínia, gente. Pura gratidão. Eu sou muito grata a vocês. Gui. Obrigado, Gui, tá menos tempo com a gente, mas vocês são... Nem sei se a câmera tá pegando. Ajuda. Aquela... Vocês foram fundamentais nesse processo. Não? Então abaixa. Ó, a Gabi falou que não. Gente, sou eu, a gente. É o Gui. Porque vocês abriram portas, vocês me deram muitas oportunidades. Vocês, como eu comentei o caso né, que quase foi cancelado o episódio. Vocês não me cobraram por isso. Teve um episódio, você perguntou de perrengue. Teve um que eu cheguei. Eu bati o carro no dia. Cheguei aqui nervosa. E tinha sido passado o horário, foi um terceiro que passou, né? Passou o horário errado. E o convidado não quis ficar para gravar. E eram Perdeu a 2 diária. episódios. Aí eu falei, pessoal, o que vocês fazem? O que vocês podem fazer por mim? Aí o Vitor, né, que não tá aqui hoje, ele falou, não, Vi, fica tranquila, não vamos te cobrar por isso. E poderiam ter cobrado, porque isso estava em contrato, né? Então, muitas vezes vocês me ajudaram, me motivaram, entenderam vários surtos meus. Então, eu sou muito grata mesmo. Muito Lembrando obrigada. que ela tá aqui. Fala aqui perto, ó. Lembrando que ela tá aqui há quase 2 anos, tá, gente? Isso, Com a é gente. Verdade, Então, verdade. é quase um relacionamento. É. É um relacionamento e assim,
Pra mim, que adoro os meus clientes, está sendo muito difícil. E hoje eu não queria estar aqui rodando. Eu falei pro João, João, me livra dessa hoje. Daí ele falou, não, Não. amor, você foi a primeira e você vai ser... Você trouxe ela, você acolheu e agora você vai deixar as Vai dar um portas pé na bunda. abertas. Ele falou assim, você vai deixar as portas abertas para Isso. ela poder voar. Porque ela precisa É isso voar. aí. É isso aí. É E isso, você vai voar. é isso aí. Amém. Já tá voando, né? Obrigada. Tem um cartãozinho aí Tá pra bom. vocês, depois Tá vocês bom. leem. Tá bom? Obrigada, viu? É isso. E você achou que ia ficar sem giração Claro que também? não, Claro pera. que não. Olha aqui, ó. Ah, Esse aqui é gente. pra você, como eu não Obrigada. podia deixar de fazer. Esse aqui é pra G. Vem aqui, G. Que foi a minha Olá. segunda entrevistada. Que E tá lindeza. Tá sempre comigo também nos projetos, né, G? Muito obrigada. Sempre atrás das câmeras, gente. É, é. E esse é pra Gabi, que agora é minha nova assistente, tá aqui também comigo hoje. Então, Ah, que eu lindeza. espero, de verdade. Obrigada, viu, Gabi? Que os girassóis estejam em toda parte, que as pessoas lembrem, né, do Sim. quanto é importante esse símbolo de que não é sempre sobre a gente, que muitas vezes é sobre o outro, e que a gente consiga dar espaço para o outro falar, porque quanto mais a gente dá espaço para o outro, mais a gente cresce por dentro como pessoa e se fortalece. Com O certeza. girassol é a representação perfeita disso. É isso aí. Gente, obrigada. Adorei. Pode me contratar. Você não vai pedir para eu deixar meu arroba? Ah, tá. Ai, como é que é? Deixa teu arroba. Eu quero deixar meu arroba. Vai. Me siga nas redes sociais, É arroba isso. Vi Magalhães, com É 4 S's. No TikTok, no Instagram e também no _podcast no Instagram e em vários outros, que aqui tem o lettering aí, é só se acompanhar. É isso aí. Obrigada, gente. Até mais. Até, obrigada.